Bom dia, queridos. Paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Amém. Espero que você esteja bem. Você pode se sentar. Espero que a tua semana tenha sido boa, tenha sido cheia de paz, tranquilidade no seu coração. Nós estamos reunidos mais uma vez por causa do nome de Jesus Cristo. Obrigado, Gisele. Como disse Samuel, nós estamos aqui por causa do nome do nosso Senhor Jesus e queremos dar a Ele honra, glória. Queremos também aprender um pouco da palavra dele nessa manhã. Eu quero te convidar. Bom, a gente vai projetar o texto aqui. Eu vou começar nessas próximas semanas uma exposição no livro do profeta Jonas, profeta do Antigo Testamento. E hoje eu quero começar com Jonas capítulo 1. Eu vou ler a versão NVI. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta, né? Você já teve, eu acho que você já teve muitas vezes. Você já teve alguma vez aquela vontade de sumir? Sumir, simplesmente sumir. Quem teve aqui uma vez, ou mais de uma vez, ou muitas vezes? Né? Jonas é esse profeta. Ele teve vontade de sumir e sumiu. E ele realmente não ficou na vontade, ele sumiu, né? E de se mandar para bem longe. Um dia eu estava conversando com um rapaz, estava com tantos problemas, ele estava com tantos problemas, e ele me disse assim: pastor, eu tenho vontade de pegar uma estrada e caminhar, sabe? Aquela coisa assim. Eu queria sumir. E Jonas é esse profeta que queria sumir. E de fato ele fez. Vamos ler o primeiro capítulo então, depois a gente pode ver um pouquinho essa história. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e as sortes caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou.
Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos, e nós pedimos, Espírito Santo, que o nosso coração esteja sensível àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos sensibilidade do Teu Espírito, Pai, para que a gente possa compreender a mensagem das Escrituras, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Queridos, a história do profeta Jonas é mais uma daquelas histórias da Bíblia sobre como Deus usa e escolhe pessoas falhas e imperfeitas. É mais uma daquelas histórias da Bíblia de como Deus usa pessoas improváveis. E, aliás, Jonas é muito mais do que uma pessoa improvável, porque ele não é como Moisés, que não se acha capaz, como Gideão, que não se acha capaz. Jonas é um profeta que Deus manda ele pregar e ele não quer ir pregar. Jonas é um profeta que Deus manda ele... é um profeta que não quer que os seus ouvintes se convertam. Deus manda ele pregar e não quer ir pregar. Deus manda ele lançar a mensagem, mas ele não quer que os seus ouvintes se convertam. Então, ele é um cara assim, bem improvável, assim, porque a gente vai ver aqui, ele é um desses camaradas mais esquisitos da Bíblia, né? Talvez o profeta mais esquisito de toda a Bíblia seja o profeta Jonas, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E Jonas, ele é um profeta que está situado no século 8º a.C. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 15, verso 25, tem uma menção ao profeta Jonas, filho de Amitai. E se este Jonas aqui é o mesmo profeta que viveu no século 8º, ele é um profeta contemporâneo de Oséias e de Amós. E também ele veio logo na história, um pouquinho depois de Eliseu. E Israel está vivendo nesse tempo um tempo de muita prosperidade financeira, um tempo que Israel alargou e prosperou, mas é também um tempo de muito pecado dentro da nação de Israel, é um tempo de muita idolatria dentro da nação de Israel. E nesse momento da história já está despontando um império chamado Assírio, cuja capital é Nínive. E é para esse império, para os assírios, que Deus manda Jonas profetizar e entregar a mensagem. Só que os assírios, eles são um povo conhecido historicamente, até por fontes extra-bíblicas, pelo tamanho da crueldade que eles tinham. Quando os assírios quando os ninivitas, eles estavam por entrar numa nação, invadir algum povo, a gente sabe que em muitos casos haviam suicídios coletivos, para não cair nas mãos dos ninivitas. Porque eles arrancavam as mãos, eles arrancavam os pés, eles furavam os olhos daqueles a quem eles dominavam, eles enterravam a pessoa no deserto só com a cabeça para fora da areia e iam embora. Eles tinham algumas técnicas, por exemplo, de como arrancar a pele de uma pessoa viva, arrancavam toda a pele de uma pessoa viva. Então eles eram um povo extremamente cruel. Então a gente pode entender um pouco por que o Jonas aqui, ele vai desobedecer. Porque o que move Jonas é um profundo ódio que ele sente pelos ninivitas, pelos assírios. Então a gente até pode entender um pouco desse ódio de Jonas. E Deus então dá a ele a missão de pregar para esse povo. E o que é que ele faz? O texto diz que ele foge. E ele resolve ir para uma cidade chamada Tarsis. Só que Tarsis fica a mais ou menos 4.000 quilômetros de Israel. Naquela época, os historiadores dizem que naquela época levava cerca de 1 ano para chegar em Tarsis. Então, literalmente, Jonas queria ir para o fim do mundo. Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros de Israel, do norte de Israel. E Tarsis a 4.000 quilômetros. Então o Jonas, quando ele resolve ir embora,
ele não está apenas desobedecendo a Deus, mas ele está renunciando ao seu ofício de profeta. Ele está dizendo, eu não quero mais pregar. Jonas está renunciando à sua fé, Jonas está renunciando ao seu povo, Jonas está renunciando à sua família. Por quê? Porque eu não quero mais pregar, muito menos para esse povo. Então, Jonas é esse cara estranho, né? Movido por esse profundo ódio. Agora, isso nos traz uma lição bem interessante. Primeiro, e quando a vontade de Deus, gente, entra em rota de colisão com a nossa vontade? Você fica pensando que Deus não tem limites para o amor dele. Sabe aqueles povos que muitas vezes a gente odeia, que a gente fala mal? Sabe aquelas pessoas, aqueles povos que a gente acha que não merecem perdão, aquelas pessoas, aqueles bandidos, aqueles assassinos, aquelas pessoas cruéis, aquelas pessoas que matam por crueldade? Sabe aquelas pessoas que a gente acha que não merece o perdão, não merece uma chance? Deus ama essas pessoas. O livro de Jonas nos mostra isso. Porque às vezes a gente tem uma impressão que no Antigo Testamento Deus é um Deus mau e vingativo e que no Novo Testamento ele se converteu. E agora ele ficou bonzinho e ele ficou igual a Jesus, que Jesus é Deus. Mas a grande verdade é que a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o Deus do Antigo Testamento, ele ama aquelas pessoas que nós queremos ver mortas. Ele ama aquelas pessoas que nós odiamos. Ele ama aquelas pessoas que nós desejamos vingança. Ele ama, desculpa a palavra, aquelas pessoas que a gente acha que são uns babacas, muitas vezes, na linguagem do dia a dia. Então, não há limites para o amor de Deus. E quando Deus escolhe Israel, Deus, ele não escolheu Israel porque Israel era um povo bom, porque era o melhor povo da sua época. A eleição de Israel como povo escolhido de Deus é porque Israel era a pior nação. E Deus fala para Israel, não escolhi vocês porque vocês eram os melhores. Pelo contrário, eu escolhi vocês porque vocês eram os piores. Porque através de vocês eu posso demonstrar o meu amor e a minha graça. E o fato de que Deus manda... Israel é um povo também que no Antigo Testamento Deus o chama para ser luz para as outras nações. Para ser luz para os gentios. Mas Israel falha nessa missão. E aí vem Jesus Cristo, depois Jesus estabelece a sua igreja. Mas a grande verdade é que Israel não era melhor que os assírios. Diante de Deus, Israel não era melhor que os assírios. Ele apenas escolheu Israel para ser luz para os gentios. Então o amor de Deus no Antigo Testamento e a sua graça não tem limites. Né? E muitas vezes hoje, nós como crentes, eu não gosto da palavra evangélicos, como alguém que anda com Deus, a gente tem um certo orgulho, às vezes pensando que a gente é um pouco melhor que os outros. Né? E a grande verdade é que se não fosse a graça, não fosse o sacrifício, não fosse a ação de Deus sobre nós, estávamos todos perdidos. Há uma passagem em que Jesus fala, o texto diz que algumas pessoas vieram falar sobre alguns que morreram quando a torre de Siloé caiu. E Jesus para e diz assim, vocês acham que aquele pessoal que morreu, aqueles 18 que morreram quando caiu a torre de Siloé, eram mais pecadores do que vocês? De jeito nenhum. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer do mesmo modo. Sabe por quê? Porque Deus não faz distinção de pessoas. O amor e a graça de Deus no Antigo Testamento são imensuráveis. Essa é uma grande lição do texto de Jonas. Então, quando a nossa vontade, o que acontece quando a nossa vontade entra em rota de colisão com a vontade de Deus? Nesses momentos a gente só pode e deve obedecer e confiar em Deus. Ainda que a gente não concorde com Deus. Ainda que a gente pense de uma outra forma. Ainda que a gente tenha construído alguns valores e algumas ideias que vão contra isso. Mas a nossa tarefa é submissão e confiança num Deus que sabe todas as coisas e sabe o que está fazendo, tá? Então,
Deus queria salvar alguém que Jonas achava que não merecia perdão e nem salvação. Posso ouvir um amém aí? Amém. Então Jonas, na verdade, ele é um profeta tão estranho que ele está sepultando o ministério dele porque ele não quer ir pregar para essa gente. Jonas não quer ir pregar, mas vai pregar. Ele não quer que o povo se converta e o povo se converte. Ele não quer ir para Nínive e vai para Nínive. Então, assim, ele é um profeta muito estranho. Pesquisando ele, eu achei ele um profeta muito atípico, vamos dizer assim. Agora, é interessante, né? Porque Deus, ele dá umas ordens também muito esquisitas na Bíblia. Se a gente parar para pensar em Oséias, por exemplo, Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, né? E a prostituta não virou boazinha depois que casou com Oséias. Ela continuou se prostituindo, ela continuou fugindo de casa e mantendo uma vida de prostituição. E o Oséias tinha que ir lá na casa de prostituição buscar a esposa dele de volta. E Deus mandou ele ter filhos com essa prostituta. E os filhos, o nome de um dos filhos é Eu Não Te Amo Mais. Pensa em botar o nome desse de um filho seu. Eu não te amo mais, né? Você não é meu filho. Porque tudo isso era uma mensagem viva para a nação de Israel. Deus estava dizendo que a esposa dele, Israel, era uma prostituta. Né? Aqueles profetas, Isaías capítulo 20, a Bíblia fala que ele fica 3 anos com as nádegas de fora. Imagina um profeta ficar dessa forma andando por Israel, porque Deus estava dizendo, eu vou expor as vergonhas de vocês. E esses homens se submeteram. Deus manda Ezequiel fazer um bolinho com fezes humanas e comer na frente de todo mundo. E aí o profeta, não, Senhor, ele era um sacerdote, ele não podia tocar e se contaminar com essas coisas. E ele começa a negociar com Deus, dizendo, não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. E aí Deus diz, tá bom, então faça com esterco de vaca. Mas Deus dá umas ordens muito estranhas na Bíblia, né? O Antigo Testamento é maravilhoso, gente. Deus tem um senso de humor, assim, que é incomparável, né? Eu amo o Antigo Testamento por conta dessas questões, assim. Algumas curiosidades sobre Jonas. Jonas é o único profeta comissionado na Bíblia, no Antigo Testamento, ele é o único profeta comissionado para pregar aos gentios, tá? Ele é o único profeta do Antigo Testamento que Deus envia para pregar a uma outra nação, tá? É o primeiro profeta transcultural da Bíblia. Ele é o único profeta da Bíblia que se recusa a obedecer uma ordem de Deus, tá? Ele é o único profeta que se recusa a obedecer uma ordem que dá Deus. Um comentarista diz uma questão que eu achei interessante. Jonas demonstra em seu temperamento ser um homem de espírito indignado. É porque é o seguinte, quando você lê o capítulo 4 de Jonas, você vai ver, por exemplo, no capítulo 3, ele prega aos ninivitas e os ninivitas se convertem. Eles se vestem de pano de saco de cinza e eles se humilham diante de Deus, eles oferecem sacrifícios e eles se convertem. No capítulo 3. No capítulo 4, o que acontece? Jonas começa uma discussão cheia de ódio com Deus. Eu até vou ler esse texto para vocês terem uma ideia, tá? Jonas ficou profundamente descontente. Uma outra tradução fala até algo mais intenso. Jonas, porém, ficou profundamente descontente, tá? E enfureceu-se. Diz o texto bíblico lá no capítulo 4. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse ainda quando estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então o cara vê o povo se convertendo, ele vai, prega, o povo se converte, ele quer morrer de raiva. Ele disse, não foi isso que eu te disse quando eu estava em casa? Que tu é bondoso, compassivo e que tu perdoa essas pessoas que não merecem perdão? Então é melhor eu morrer agora. Então um comentarista diz que Jonas é um profeta que demonstra ter um temperamento de um espírito muito indignado.
certo? Jonas é um profeta emburrado, sem misericórdia, cheio de ressentimento e mal relacionado com Deus. Foi o único que fez todo o possível para que a sua missão fracassasse. Tá? Foi o único profeta que ficou frustrado com o resultado da sua pregação, pois os seus ouvintes atenderam a sua mensagem. Longe de ser um homem pacífico, Jonas está em guerra com Deus e com as pessoas. Jonas queria vingança e desejava ver a morte e a destruição dos seus ouvintes. Esse é o profeta Jonas. Por isso que ele diz que eu disse que ele é o profeta mais estranho da Bíblia. É como se Deus mandasse um judeu pregar aos nazistas. Ah, não, Senhor, tem misericórdia, isso eu não vou fazer não. E aí o Hitler se converte. E aí faz um sacrifício, se humilha e pede perdão a Deus. E aí Jonas fica, não, isso não. Aí é demais para minha cabeça. Queridos, e quando a nossa vontade entra em rota de colisão com a vontade de Deus? Isso acontece, não acontece? Tem coisas que a gente sabe que tem que fazer e a gente não faz, conscientemente. Jonas, ele desobedece a Deus conscientemente. O fato de que ele vai para o porto, compra uma passagem para Tarsis, ele fez tudo isso conscientemente. Ele sabia que ele estava abandonando seu ofício profético, sua terra, seus parentes, o templo, a presença de Deus, porque ele queria fugir da presença de Deus. E aí a pergunta que eu faço novamente é, e quando Deus pede da gente algo que a gente não quer fazer? E quando Deus nos pede algo que nós não concordamos em fazer? Talvez na tua consciência você saiba de alguma coisa que Deus está te pedindo. Talvez na sua consciência o Espírito Santo já tenha te falado alguma coisa para você fazer. Ou quem sabe para você deixar de fazer. E você está muito consciente disso. E você também está muito consciente da rota que você quer tomar, né? Agora, uma questão é a seguinte. Nós precisamos, custe o que custar, fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Cumprir aquilo que está diante de nós para fazer. Quem sabe na tua consciência aí. Mesmo que a vontade de Deus esteja indo contra a tua vontade, ou a tua vontade contra a vontade de Deus. A obediência é um princípio muito fundamental das Escrituras. Obediência ao Espírito, aquilo que o Espírito está nos guiando para fazer. Né? Você tem o Espírito Santo. Cada um de vocês aqui tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sopra, ele mostra, ele dirige, ele fala, ele conduz. E muitas vezes a gente resiste a essa voz. E eu quero te dizer que o melhor caminho é sempre ir para onde o vento está soprando. Nós vamos evitar algumas tempestades pelo caminho. Porque a tempestade chegou para Jonas, né? Então, Jonas é um alerta das Escrituras sobre como a gente pode ser homens e mulheres de Deus e mesmo assim insensíveis a Deus. Insensíveis ao que o Senhor está nos pedindo. Nós podemos ser pessoas de Deus e ainda assim nos posicionarmos de uma forma insensível. E aliás, a gente vive tempos de muita insensibilidade dentro das nossas igrejas, fora das nossas igrejas. O mundo em que nós vivemos é um mundo de indiferença, é um mundo de insensibilidade, né? Eu já falei aqui um outro dia sobre uma matéria que eu vi no G1 que me impactou muito, sobre um fotógrafo suíço que morava em Paris. O nome dele é René Robert, um senhor de 84 anos. Ele desmaiou numa rua de Paris e ficou caído por 9 horas, sem que ninguém parasse para ajudar, sem que ninguém atendesse ele. E nessas alturas, depois de 9 horas, ele foi encontrado morto, por falta de atendimento. Várias pessoas passando. E ele faleceu ali. E um amigo dele disse que René morreu por indiferença das pessoas. E nós nos tornamos, Jonas é um alerta contra isso. Contra essa questão de sermos homens e mulheres de Deus
e ainda assim comprarmos passagens para Tarsis de vez em quando, né? Ao invés de irmos para Nínive, de vez em quando a gente quer comprar uma passagem para Tarsis, né? Jonas é um alerta nesse sentido. Nós podemos nos tornar pessoas insensíveis a Deus, insensíveis àquilo que Deus está pedindo de nós, tá? Essa é uma primeira questão importante. Jonas era um profeta, gente, ele não era falso profeta. A Bíblia não chama Jonas de falso profeta, tá? E ele teve uma direção clara, mas mesmo assim ele escolhe conscientemente ir para outro lado. Então esse é um primeiro alerta que o livro de Jonas, ele traz para nós como igreja hoje. A segunda questão é que Jonas, ele se transforma num homem insensível a Deus, mas ele também se transformou numa pessoa insensível em relação à causa de Deus, né, que era a pregação da palavra de Deus lá em Nínive, né? E a questão toda não é a mensagem pela mensagem, não é a pregação de uma religião, não é a pregação de uma denominação, não é a pregação de uma instituição religiosa. Quando Deus manda Jonas ir para Nínive, Deus está preocupado com pessoas. Deus está preocupado com seres humanos. Deus está preocupado em que aqueles monstros se transformem em seres humanos diante da mensagem do Evangelho. Porque é isso que o Evangelho faz, quando nós levamos o Evangelho às pessoas. O Evangelho, ele transforma as pessoas. Não se trata de inchar uma igreja, de inchar uma denominação religiosa. Mas a mensagem do Evangelho tem a ver com seres humanos. Jesus se tornou humano e Jesus era muito humano com as pessoas. A gente vê a humanidade de Jesus nesse sentido. Quando ele ensina, por exemplo, sobre Lucas 15, tem as 3 parábolas dos perdidos. Quando ele ensina sobre o filho pródigo que vai e experimenta o pecado na sua maior profundidade, ele volta para o pai e o pai o recebe de braços abertos. Tem a parábola daquele homem que foi espancado no caminho, a parábola do bom samaritano. Porque Deus está preocupado com pessoas. A parábola da ovelha perdida, daquele que deixa os 99 e vai em busca da perdida. Diz respeito aos seres humanos, as pessoas que Deus quer ver caminhando com Ele, quer ver salvas, quer ver transformadas. Essa é a mensagem do Evangelho. E só que muitas vezes, como Jonas, nós também nos tornamos insensíveis à causa do Evangelho. Nós nos tornamos insensíveis e muitas vezes a gente fica tão preocupado com a nossa própria vida, ficamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com a administração de situações, com a administração da família, do casamento, dos filhos, da escola, do trabalho, do dinheiro. Nós ficamos tão preocupados com as questões da vida que nós nos tornamos insensíveis à causa do Evangelho. E a causa do Evangelho diz respeito a pessoas, gente, não a instituições. Então, uma das questões que eu já falei aqui, é que nós precisamos humanizar o nosso Evangelho. Nós precisamos nos humanizar e humanizar o Evangelho e a mensagem que a gente prega. E Jonas, ele estava insensível a isso. Jonas queria que aquele povo morresse mesmo. Jonas queria ver aquele povo destruído, porque eles não mereciam de fato. E aí é que nós podemos ver o Evangelho da graça, da poderosa graça de Deus nas páginas do Antigo Testamento. E gente, isso é para mim, essa mensagem é para mim, eu preciso vigiar todos os dias. Porque eu também aqui na frente, como pastor, posso estar preocupado com tantas coisas e me tornar uma pessoa insensível a Deus, à vontade de Deus. É muito fácil eu vir aqui pregar e lançar sobre vocês uma coisa que eu mesmo não vivo, que eu mesmo não preciso vigiar. E assim, saiba que antes de trazer uma mensagem para vocês, ela sempre corta para cá. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa e ela é como uma espada de 2 gumes. Então, eu nunca trago uma mensagem aqui sem primeiro meditar nela dias, ficar refletindo por horas nessa mensagem. E eu aqui posso me transformar num funcionário da religião. A gente brinca com isso, né?
Porque a gente pode se tornar insensível à causa do Evangelho, insensível às pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes podem estar vivendo tempos de terremotos na sua vida, tempos de tempestades, né? Eu creio que o que aconteceu aqui foi um ciclone nesse barco em que Jonas estava. Então nós podemos nos tornar pessoas insensíveis à causa do Evangelho, ao próprio Deus e depois à causa do Evangelho. Então é isso, tá? O Evangelho, ele é uma mensagem de Deus para as pessoas, e nós somos esses porta-vozes. Essa é uma maneira meio maluca que Deus escolheu de salvar as pessoas. A Bíblia diz que Deus aprova salvar as pessoas por intermédio da loucura da pregação. Então Deus é meio doidinho, né? Ele faz umas coisas que a gente não entende, né? Que a gente não concorda, que a gente não quer fazer, que a gente não está com vontade de fazer, que é muito mais cômodo, sei lá, ficar em casa, não quero ir para Nínive, me deixa em paz, né? Me deixa quieto aqui. Né? Jonas também, uma outra questão dessa mensagem, a gente observa que por causa de Jonas, uma grande tempestade vem sobre aquele barco. Várias outras pessoas sofrem as consequências do pecado de Jonas. Várias pessoas são colocadas em risco, porque Jonas resolveu conscientemente desobedecer à voz de Deus. E Jonas, lá dentro, para piorar, lá dentro, estava todo mundo orando, todo mundo clamando, e Jonas dormindo. E Jonas caiu no meio de uma reunião de oração. Jonas tentou fugir de Deus, e Deus colocou ele no meio de uma reunião de oração, todo mundo orando, e ele dormindo. Ele se tornou insensível, gente, até mesmo com o sofrimento daquelas pessoas que estavam jogando as cargas do navio para fora, gente que estava literalmente em desespero, com a vida em risco, um navio quase afundando e o camarada está dormindo. E depois que está todo mundo orando lá dentro, e Jonas está dormindo ainda. Até que tem que vir alguém lá e dar uma sacudida em Jonas. Cara, que mundo esse tu está vivendo, né? Não está vendo o que está acontecendo aí? Então Jonas, ele se transforma em insensível numa hora dessa também. Ele não está nem aí, ele está dormindo. Ele está fugindo de Deus, né? O texto diz que ele está dormindo um sono pesado. E tem uma questão que eu acho interessante aqui, meditando nesse texto, verso 9. Quando perguntam para Jonas quem ele é, no verso 9 ele diz assim: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Vocês não acham que é incoerente essa profissão de fé do Jonas? Eu sou hebreu, eu sou do povo de Deus. Fiquei pensando nessa incoerência, né? Eu parei nesse versículo aqui quando eu comecei a ler. Eu sou hebreu, eu sou do povo de Deus. Eu sou um adorador do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Olha a profissão de fé que Jonas faz aqui, mas olha a vida que ele está vivendo, né? Ele é um cara cheio de ódio no coração dele. Ele é um cara que quer ver os ouvintes dele mortos. Ele é um cara que não quer que os seus ouvintes sejam perdoados. Ele é um homem que está fugindo de Deus. Ele se tornou uma pessoa insensível. Ele é um profeta de coração endurecido. Ele não tem sensibilidade com a causa. Ele é um profeta, ele conhece as Escrituras, ele conhece a lei de Moisés. Ele sabe que Israel foi levantado para ser luz para os gentios. Ele sabe tudo isso, ele não é um falso profeta. Jonas profetizou no tempo de Jeroboão e ele profetizava para aquele rei. E eu fiquei pensando assim nessa incoerência dessa profissão de fé, de quantas vezes a gente diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, eu tenho o Espírito Santo, né?
Mas pense na incoerência de Jonas. E ele continua sendo incoerente. Porque se você olhar os outros capítulos, o ódio e o rancor dele vão aumentar. Aumentam. Aumentam porque ele fica extremamente ressentido com Deus ainda, por Deus salvar pessoas que ele não gostava, né? Então, a gente pode muitas vezes viver essa vida incoerente. A gente pode professar fé no Senhor Jesus. A gente pode professar, a gente pode ter sido batizados. Nós podemos ter sido batizados, a gente pode ter professado a fé, a gente pode ouvir louvor em casa. Mas a gente pode viver uma vida assim, com o coração ressentido, cheio de ódio, indignado, fugindo, né? E esse é um alerta. Jonas é um alerta contra essa incoerência de uma profissão de fé e de uma vida dupla, né? De uma vida em desobediência clara, nítida, cristalina à vontade de Deus. Então Jonas tem muito para nos ensinar, esse profeta esquisito da Bíblia, né? E aí, por causa de Jonas, uma tripulação inteira está passando por um ciclone, né? E que eu e você sejamos aqueles crentes que não param nos lugares para levar problema, gente. Oi? Deus está falando. Fica tranquilo, tá de boa, tá? Deus está falando, viu? E a gente precisa ser aquele tipo de crente, gente, que não amaldiçoa os lugares que a gente passa, que é bênção por onde a gente passa, que a gente não leva tempestades por onde a gente passa, né? E isso ocorre também, né? Isso pode acontecer. E aí é engraçado que Jonas para bem no meio de uma reunião de oração, né? Todo mundo clamando, e é isso, né? Deus, o cara quer fugir de Deus e Deus coloca ele lá nitidamente no olho do furacão, né? E por último, Jonas é um profeta que estava sensível diante da salvação de um povo que estava perdido. Ele ficou bastante insensível, mais do que isso, endurecido, né? E eu queria bater nessa tecla mais uma vez, de que nós como igreja, nós também temos uma comissão. Nós somos comissionados por Deus. Nós temos uma mensagem, nós temos uma presença que nós carregamos e que não pode ser uma lâmpada debaixo da cama, certo? Tem muitos assírios ainda hoje espalhados por aí. Tem muita gente que a gente não gosta. Você já parou para pensar, tem alguma pessoa que você não queria que se salvasse? Tem alguma pessoa que você olha assim, merece ir para o inferno? Tem alguém? Né? Alguma pessoa que você olha, mas não prega para esse camarada de jeito nenhum. Né? Esse me ofendeu, esse me traiu, esse me prejudicou. Né? Paulo fala numa das suas cartas sobre Alexandre o Latueiro, e ele diz, esse cara me causou muitos males. Às vezes tem uns Alexandres na nossa vida, latueiros, né? Pessoas que nos causam males, né? Mas Deus ama esses caras também. Deus ama essas pessoas também, né? Deus ama aquelas pessoas que nós odiamos. Deus ama aquelas pessoas que a gente não quer ver na nossa frente por nada. Deus ama essas pessoas também. Deus não ama somente as pessoas boas. Deus ama a gente má, cheia de pecado, Ele ama pessoas que estão em trevas, Ele ama quem está na prostituição, Ele ama ladrões, Ele ama assassinos, Ele ama políticos, Ele ama mendigos que estão nas ruas, Ele ama as pessoas, né? Ele ama essas pessoas que nós chamamos de hipócritas, essas pessoas que nós chamamos de fariseus, essas pessoas que nós chamamos de religiosas, essas pessoas que nós chamamos de saduceus. Ele ama essas pessoas. O amor de Deus não tem limites, gente. Ele é muito maior do que a gente pode pensar ou imaginar. E a grande questão que a gente precisa entender, e que talvez Jonas não tenha entendido, é que Deus não nos chamou para julgar ninguém. Deus chamou Jonas apenas para pregar, não para ser juiz de ninguém. Né? E Deus não nos chamou para a gente julgar, dizer quem merece ou quem não merece.
Isso é uma tarefa dos anjos, que a Bíblia diz, que vai acontecer na consumação dos séculos. É Ele que vai separar os maus dos bons. É uma tarefa do Senhor isso, né? Então, Deus vai fazer isso. Deus nos chamou apenas para amar. O juízo, o julgar, a gente deixa para Ele. Não cabe a nós fazer isso. Lucas 6:27, Jesus fala sobre amarmos os inimigos, e aqui era literalmente os inimigos mesmo. Literalmente os inimigos é que Deus estava mandando amar. Gente, esse capítulo é tão rico, tem tanta coisa que pode ser extraída daqui para a nossa vida, que vale a pena. Eu quero até desafiar vocês a começarem a ler o profeta Jonas. Capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4. É interessante que no capítulo 2, Jonas está no ventre do peixe e ele ora por livramento. No capítulo 4, ele ora 2 vezes para morrer. Eu quero morrer. Então, é uma coisa muito estranha esse Jonas, né? Ele vai para Nínive no capítulo 3, contrariado, não querendo que o povo se converta, e o povo se converte, né? E aí o texto hebraico diz que ele ficou enfurecido. O texto diz que ele estava literalmente enfurecido por 2 vezes. Enfurecido com a misericórdia de Deus. Ele se enfureceu e ele diz: eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eu ia vir pregar, esse povo, sabe, ia se converter, porque eu sei que é Deus misericordioso, compassivo, que perdoa. E ele falou: eu quero morrer por causa disso. E é interessante isso, né? Ele é um profeta esquisito, eu te convido a ler. E quem sabe ler mais de uma vez, meditar no texto do profeta Jonas. Nós vamos falar nos próximos domingos, não vai ser em sequência, mas vamos falar também sobre os outros capítulos aqui de Jonas. E eu sei que a gente vai se identificar muito com ele, viu? Eu sei que Jonas tem um pouco do Jonas em cada um de nós. E a grande pergunta que fica é: alguma coisa hoje está... A tua vontade hoje, ou a vontade de Deus, estão em rota de colisão em algum aspecto, né? O que é que Deus está nos pedindo, ou pode estar nos pedindo, que está em rota de colisão com a nossa vontade? Que a gente diz: ah, não, Senhor, isso não. De jeito nenhum. Isso eu não quero fazer. Disso eu não quero abrir mão. Disso eu não abro mão. Desse conforto eu não abro mão. Dessa situação eu não abro mão. De tal pessoa eu não quero me aproximar. Essas pessoas que a gente julga imerecedoras, elas também são alvos do amor, da graça, da misericórdia, da atenção de Deus, tá? E é para elas que a gente tem que ir lá dizer que Jesus ama, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura. Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado pelo amor que o Senhor demonstra no Antigo Testamento. Muitas vezes a gente tem algumas crenças erradas a respeito do Senhor, Pai. Mas o Senhor é um Deus muito amoroso. Deus é um Deus compassivo. Um Deus misericordioso. Um Deus muito bondoso. O Senhor é Pai, como foi dito aqui, Senhor. E obrigado, Senhor. Essa mensagem, ela é para dizer que o Senhor nos ama profundamente. Que o teu amor é imensurável. Não importa o tamanho dos nossos pecados. Não importa o quão grandes e quão numerosos sejam os nossos pecados. O Senhor já nos perdoou na cruz do Calvário. Nós não temos condições de medir a profundidade, a largura, a altura desse grande amor do Senhor sobre cada um de nós. Senhor, que essa mensagem seja para reflexão, em nenhum momento que ela possa trazer culpa a qualquer pessoa aqui. Que o Senhor possa, Deus querido, nos tornar pessoas sensíveis. Nos ajuda, Senhor, quando a nossa vontade entra em rota de colisão com a sua. Nos ajuda, Senhor, a te obedecer, a conduzir aquilo, a fazer aquilo que o Espírito está nos conduzindo.
a seguir para onde o vento está soprando. Nos ajuda a sermos filhos, Deus, obedientes ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos torne sensíveis às necessidades das pessoas que estão à nossa volta, ao sofrimento delas. Senhor, guarda o nosso coração de julgar quem quer que seja. Deus, guarda-nos de julgar, de cometer julgamentos. Senhor, nos ensina sobre a essência do Evangelho. Eu oro para que o Senhor nos torne parecidos com Jesus Cristo. Senhor, Ele é o nosso grande alvo, Deus. Nos torna, a cada um aqui, Senhor, nós queremos ser parecidos com o nosso Senhor. Que o Senhor imprima o caráter dEle, a vida dEle em nós, Senhor. Pai querido, nós oramos em nome de Jesus. Senhor, que Jonas seja uma inspiração para a gente, Senhor, sobre caminhos que a gente não deve seguir e sobre caminhos que a gente deve seguir também, Senhor. Que Tu nos ensine através da Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos por mais este culto, por mais esse tempo juntos aqui com essa comunidade. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.